Bom, continuando então, né, vimos as provas ilícitas e as provas ilegítimas. Agora, quero que a gente trabalhe essa disciplina sobre essas provas ilegais dentro do Código de Processo Penal para a gente ver como é que houve esse tratamento pelo legislador, né? Então, lembrando, as provas ilícitas, nos termos do artigo 5º, inciso 56, elas são inadmissíveis no processo, né? Está aqui, né? São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos, legais, legal. Bom, agora, as provas ilegítimas, elas não são inadmissíveis. As provas ilegítimas, que são aquelas que decorrem de uma violação de regra de direito processual, elas estão sujeitas ao regime das nulidades. Agora vamos dar uma olhadinha na disciplina do CPP. Olha o que o 157 do CPP vai dizer. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, retiradas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas, as obtidas em violação a normas constitucionais, até aí tudo bem, são as provas ilícitas, elas são inadmissíveis no processo, mas o legislador coloca mais um termo aqui, ou legais. Vamos de novo? Nós sabemos, nós já vimos, que as provas ilícitas são inadmissíveis no processo, ok? O artigo 157 repete isso nesse começo. Vai falar que são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo. Então, aqui ele já fala que as provas são inadmissíveis e, se já estiverem dentro do processo, devem ser retiradas dele. As provas ilícitas. E daí ele vai dizer o que são provas ilícitas. Assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais. Beleza, já vimos isso. Ou legais. O problema se instala aqui, no legais. Porque quando se fala em normas legais são aquelas elaboradas pelo Poder Legislativo. E o Poder Legislativo, ele vai produzir normas legais dentro do Código de Processo Penal, por exemplo. Então, veja só, o 157, que entra, né, com a reforma lá de 2008 ainda, ele causa uma confusão entre o que seriam provas ilícitas e provas ilegítimas. As provas ilícitas são, e sempre foram, inadmissíveis no processo, mesmo porque a Constituição já dizia isso. As provas ilícitas são inadmissíveis no processo. Mas, ao conceituar provas ilícitas, o artigo 157 do Código de Processo Penal vai dizer que provas ilícitas são aquelas que são obtidas em violação a normas constitucionais, era isso mesmo, ou legais. Então, dá a entender o seguinte: as normas do Código de Processo Penal que estabelecem a forma como uma prova deverá ser produzida é uma norma legal, não é? Então, se houver o descumprimento do Código de Processo Penal, essa prova será ilícita. Então, esse 157 acabou gerando uma confusão enorme, numa dicotomia entre provas ilícitas e legítimas que já estava, de alguma maneira, apaziguada, né? De alguma maneira já estavam assentadas as premissas das provas ilícitas e das provas ilegítimas. Tudo bem? A gente vai dar uma fuçada nisso ainda no grupo temático de logo mais, para a gente estabelecer certos posicionamentos doutrinários entre esses dois, entre essa questão do que é prova ilícita e do que é prova ilegítima. Posso dizer para vocês que ainda permanece essa ideia de que prova ilícita são aquelas produzidas mediante a violação de uma regra de direito constitucional ou uma regra material, uma regra que garante direito, e prova ilegítima aquela que decorre da violação de uma regra de direito procedimental. Então, por exemplo, produzir uma prova testemunhal sem seguir a formalidade que o Código de Processo Penal estabelece seria, por exemplo, uma prova ilegítima, porque haveria um descumprimento de uma regra de direito processual. O problema está no procedimento. Agora, produzir uma prova mediante a violação de domicílio, entrar num domicílio sem mandado judicial e apreender um objeto, seria uma prova ilícita,
porque esta prova vai decorrer da violação de uma regra de direito material, uma garantia constitucional, no caso, que é a da inviolabilidade de domicílio. Tudo bem? O parágrafo 5º, ele é interessante porque ele vem no pacote anticrime, entrou em vigor, então, em 23 de janeiro de 2020, né? E ele vai dizer, ele vai inovar, dizendo que o juiz que conhecer do conteúdo da prova declarada inadmissível não poderá proferir a sentença ou acordo. O que é o grande problema aqui? O problema é o da narrativa. O que é a prova inadmissível? Bom, para a Constituição Federal, a prova inadmissível é a prova ilícita. Não é isso? A Constituição fala que a prova ilícita é inadmissível. A Constituição não fala que a prova ilegítima é inadmissível. E aí vai ser uma guerra de narrativas. Essa prova, ela é uma prova ilegítima ou é uma prova ilícita? Porque se for uma prova ilícita, o juiz que teve contato com a prova ilícita não pode julgar. Se a prova foi uma prova ilegítima, o parágrafo 5º permite que o juiz, pelo menos em tese, pudesse julgar, porque ele está falando que o juiz que conhecer do conteúdo da prova declarada inadmissível, né? Não da prova declarada nula. Então, há problemas, né? Problemas se avizinham dentro desta nova redação, né? Desse novo parágrafo 5º, na verdade, que foi introduzido pelo pacote anticrime, tá bom? Bom, eu sou o portador dos problemas para vocês, mas, evidentemente, se não houver problemas, nós não evoluímos. É por isso que serve, é por isso que nós estaremos no mercado de trabalho logo mais para solucionar esses problemas, tudo bem? Como advogados, como promotores, como juízes, enfim, como policiais. Combinado? Bom, finalizando esse vídeo aqui também, tem mais um, a gente se vê daqui a pouquinho, tá bom? Só um momentinho.